Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa audiência pública relativa à revisão tarifária da Sulgás 2025. Quero, dando início então aos trabalhos, estamos aceitando aí os ingressos de quem está no lobby aí, pedindo para entrar. Cumprimentar o conselheiro Ricardo Giuliani, que vejo aqui, o diretor Carlos Alves, diretora Ana Carolina Ribeiro, servidora, nossa representante também da DRE, da Diretoria de Regulação Econômica, Kalila Winkler, e todos os demais aqui que se encontram. Estou vendo aqui os nomes dos colegas da casa, saudando também a todos os presentes aqui, representantes da concessionária, todos os representantes que hoje se encontram, também dos usuários, que logo depois abriremos também para as manifestações. Então, logo de início, farei a leitura, então, do regulamento, né, desta audiência pública, conforme normativa da Casa. Então, o regulamento assim estabelece. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina, metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 05/2025, que será realizada no dia 23 de junho de 2025, segunda-feira, às 14 horas, em sessão na modalidade online, via aplicativo Microsoft Teams, com o objetivo de instruir o processo número 000-152-3900-250, que trata da revisão tarifária da Sulgás 2025. Os participantes interessados em se manifestar oralmente devem solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando o nome completo e a instituição, se for o caso. Eventuais manifestações por escrito serão juntadas à coordenação dos trabalhos ao final da audiência. A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 2 horas. Procedimentos. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. A linha B. Será lavrada a ata da audiência, disponibilizada posteriormente no site da Gergs. C. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da Gergs e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. D. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. Então, informo que hoje, no dia 23/6, então, hoje é o último dia para consulta pública, né, que nós já publicizamos no Diário Oficial. Divulgo, então, o e-mail para quem ainda quiser se manifestar junto à consulta pública. O e-mail é publica5, só peço para confirmar, consulta_publica5, _ 2025, @gergs.rs.gov.br. Então, esse é o e-mail já publicizado relativo à nossa consulta sobre a revisão tarifária da Sulgás para esse ano. E assim iremos dar início, então. Vou primeiro explicar aqui a metodologia do espaço de tempo. Então, teremos 15 minutos para a apresentação dos pareceres técnicos da Gergs. Posteriormente, 15 minutos para a manifestação do poder concedente, 15 minutos para a manifestação da concessionária, 15 minutos para a manifestação dos órgãos de usuários. E, posteriormente, então, 3 minutos para a manifestação pessoal, limitada ao tempo de duração da audiência, até 3 horas de duração, conforme já informado. Então, de início, então, já passo a palavra para a apresentação dos pareceres técnicos da Gergs, na pessoa da nossa representante da Diretoria de Regulação Econômica, Kalila Winkler. Por favor, Kalila, por favor, pode dar início à sua apresentação. Boa tarde, conselheiro, boa tarde, diretor-geral, boa tarde, diretora de Regulação Econômica. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Tá, então eu vou compartilhar aqui a tela com os slides. Vocês já estão visualizando? Estamos visualizando. Certo, então vou começar a apresentação.
Vai ser uma apresentação bem sucinta, dado que a informação já foi disponibilizada, né, para a consulta e audiência, só apresentando os pontos mais relevantes. Os tópicos, então, a serem apresentados é como se calcula a margem bruta inicialmente, depois a gente apresenta o pleito da Sulgás, em seguida os volumes projetados pela companhia, uma breve análise da base de ativos e dos novos investimentos informados pela Sulgás, a avaliação do custo de capital, em seguida a avaliação do custo operacional e depreciação, os ajustes e, por fim, o valor calculado, então, para a RTO de 2025 pela área técnica da Agergs. O cálculo da margem bruta está estruturado na avaliação prospectiva dos custos dos serviços, na remuneração e depreciação dos investimentos que estejam vinculados aos serviços objeto da concessão, realizados ou a realizar ao longo do ano de referência, e na projeção dos volumes de gás a serem distribuídos durante o ano pela Sulgás. O cálculo em si é dado pela fórmula, que é a margem bruta vai ser igual ao custo de capital dividido por 80% do volume projetado a ser distribuído, mais o custo operacional dividido por 80% do volume projetado a ser distribuído, mais o custo da depreciação, também dividido por 80% do volume projetado a ser distribuído, mais os ajustes eventuais que necessitem ser realizados, mais eventual aumento de produtividade. Então, quanto ao pleito da Sulgás, em janeiro de 2025, que é a data base para ser apresentada as informações do pleito, a Sulgás encaminhou para a Agergs o pedido de prorrogação de prazo para o envio das informações. O Conselho Superior aprovou determinado pedido, sendo que em abril, que então foi o prazo concedido, a Sulgás deveria encaminhar, e de fato encaminhou a Agergs as informações para subsidiar a análise da RTO de 2025. O pleito apresentado pela companhia foi de R$ 0,4043 por metro cúbico. Só que nesse valor apresentado não contemplava os efeitos monetários do artigo 1º, incisos 1 e 2, da resolução decisória número 795 de 2025, que foi calculado e pleiteado pela Sulgás no valor de 0,2662 centavos por metro cúbico. Dessa forma, o valor total pleiteado pela Sulgás equivale a 0,6705 centavos por metro cúbico. Em termos de volume projetado, o volume projetado para ser distribuído no ano de 2025 é cerca de 6% inferior ao volume distribuído em 2024, mas é cerca de 1% inferior ao volume projetado na RTO de 2024. Isso porque houve uma variação acima do, né, o realizado em 2024 foi superior ao projetado na RTO de 24. Em relação à base de ativos e novos investimentos, a parcela referente ao imobilizado líquido corresponde a 365,1 milhões de reais, e de acordo com a companhia, nesse valor já foram descontados os valores referentes às glosas aplicadas aos benefícios capitalizados e aos estoques que foi estipulado pelo Conselho Superior em revisões anteriores. Até o momento da informação, DRE número 84/2025, a SEMA, que é o poder concedente, ainda não havia encaminhado o seu posicionamento quanto ao plano de expansão proposto pela Sulgás para o ano de 2025. Então, por causa disso, foi considerado o valor integral apresentado para novos investimentos, pelo menos até um posicionamento da SEMA. Em termos de custo de capital, a parcela referente ao custo de capital calculada pela área técnica da Agergs equivale a 0,1710 centavos por metro cúbico.
A diferença entre o valor calculado pela Sulgás e pela Agergs reside no cálculo, no valor apurado para a parcela que corresponde ao IR, que compreende o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Em termos de custo operacional, não houve divergência no valor entre o valor apresentado pela concessionária e o valor calculado pela área técnica da Agergs, e nesse caso corresponde a 0,2377 centavos por metro cúbico. Em termos da parcela de depreciação, também não houve diferença, né, descompasso entre o valor apresentado pela concessionária e o valor calculado pela área técnica, e equivale a 0,1122 centavos de real por metro cúbico. Na parcela de ajustes, o valor calculado pela área técnica da Agergs corresponde a 0,0882 centavos por metro cúbico, e as diferenças entre o valor calculado pela área técnica da Agergs e o valor calculado pela Sulgás devem-se, em primeiro lugar, ao valor considerado na parcela do IR, né, do Imposto de Renda para RTO de 2024. Em segundo lugar, pelo valor considerado para a parcela de depreciação, também na RTO de 2024, e em terceiro lugar, pelo período considerado para a defasagem temporal da RTO de 2024, que a área técnica considerou de 24 de julho de 2024 a 30 de abril de 2025. Na tabela abaixo dá para ver as diferenças em cada um dos componentes. Por fim, o valor calculado pela área técnica da Agergs para a margem bruta na RTO de 2025 é de 0,6081 centavos por metro cúbico. Esse valor corresponde, representa, né, um valor incremental, um incremento nominal de cerca de 21% em relação à margem bruta fixada na RTO de 2024, pela Resolução Decisória número 773/2024, que foi de 0,5014 centavos por metro cúbico. Contudo, parte desse aumento da margem bruta para o ano de 2025 deriva da inclusão dos efeitos do artigo 1º, incisos 1 e 2 da Resolução Decisória número 795/2025. Por fim, a área técnica da Agergs destaca que durante o processo 000539-39.00/24-0 foi discutida a inclusão de valores decorrentes do gás de ultrapassagem no mecanismo da conta gráfica. Com isso, se verificou que o sobrepreço cobrado pela Sulgás no gás de ultrapassagem aos usuários incide tanto sobre a parcela do preço de venda do gás, que corresponde ao mecanismo da conta gráfica, quanto em relação à margem bruta. A equipe técnica da DRE, da Diretoria de Regulação Econômica, entende que os valores que resultam da incidência do sobrepreço cobrado pelo gás de ultrapassagem sobre a margem bruta, eles devem ser incorporados à revisão tarifária. No entanto, visando dar celeridade para o processo, a área técnica não tinha calculado até então, até a elaboração da informação, os valores referentes a esse ano. Então, é isso, de forma bem sucinta, a apresentação da diretoria, da análise da equipe técnica da Diretoria de Regulação Econômica. Perfeito, muito obrigado, Kalila. Então, agora passamos a palavra ao poder concedente. Pergunto se há alguém em nome do poder concedente, em nome da SEMA, presente, que queira fazer uso da palavra. Não? Bom, então, dando sequência, temos espaço de 15 minutos para manifestação da concessionária. Então,
Peço que os representantes então da Sulgás, que façam uso da palavra, dividam, né, dentro deste tempo de 15 minutos, a fala entre os seus representantes. Boa tarde a todos. Todos me escutam bem? Todos e Sim, todas? Sim? perfeitamente. Tá ótimo. Boa tarde, então. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde aos colaboradores da GERCS que estão aqui presentes, aos demais integrantes dessa audiência pública. Antes da gente entrar aqui propriamente na revisão tarifária, aqui em nome de todos os nossos colaboradores da Sulgás, queremos deixar aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas dessas últimas chuvas, que também estão castigando aqui o nosso estado. Mas vamos lá. A Sulgás é a distribuidora de gás natural do Rio Grande do Sul, que há 32 anos atua diretamente para o desenvolvimento do Estado, sendo que há 3 anos, desde o processo de privatização, teve essa missão potencializada. O propósito da Sulgás é expandir o uso do gás com segurança e excelência. A companhia passou nesse período, por uma transformação que ampliou a capacidade de prestação de serviço com excelência, cumprindo o que está previsto no contrato de concessão. A Sulgás ampliou os investimentos em expansão. Em 2024, a companhia alcançou o valor histórico de 100 milhões de reais em investimentos e a marca de 100 mil clientes. Tudo isso com responsabilidade, investimentos prudentes, dentro da estratégia de desenvolvimento do Estado, aprovados anualmente pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. Nosso principal valor é a segurança. A Sulgás está há 3 anos sem nenhum acidente de trabalho com afastamento, incluindo colaboradores terceiros. E graças à manutenção e investimento na integridade da rede, o fornecimento contínuo é assegurado, mesmo em períodos de enchentes, como que estamos vivendo, como vivemos em 24 e voltamos a viver agora. Estamos falando de uma empresa de infraestrutura que olha a médio e longo prazo, levando-se em consideração o óbvio crescimento do Estado, o uso de novas tecnologias e a demanda crescente por segurança energética. Apenas um exemplo desse desafio. Existem cerca de 400 pequenas e médias indústrias até uma distância de 1 quilômetro da rede de gás natural. Assim como as grandes indústrias, também essas podem e devem ter acesso ao energético. Para atender essas indústrias, há gás suficiente aqui no estado. Para atender à expansão urbana, o GNV para a frota pesada, enfim, para contribuir imediatamente para a transição energética, há gás no nosso estado. Mas precisamos pensar no futuro, no desenvolvimento de nossa economia, no eventual uso de térmicas, na segurança energética. Precisamos, sim, da decisão nacional de investimentos em gasodutos de transporte para ampliação do fornecimento de gás natural, para que a demanda crescente seja atendida. Por isso lançamos, ao lado de integrantes do setor, que estão aqui presentes, inclusive, o movimento Mais Gás para o Rio Grande do Sul. Lembrando que cerca de 50%, a Thaís daqui a pouquinho vai entrar nesse detalhe, da formação da tarifa do gás ao consumidor vem do preço da molécula. A Sulgás integra um mercado dinâmico e competitivo. A companhia tem concorrentes que não estão sob as regras de um mercado regulado. O incentivo às conversões, portanto, se torna ferramenta fundamental para a ampliação do uso do gás natural, levando mais segurança para as residências e comércio, mobilidade urbana para cidades e redução de emissões. O gás natural é o combustível da transição energética e segura. Nos próximos meses, anunciaremos a chegada do biometano na rede da Sulgás, mais um passo rumo à descarbonização da economia no Rio Grande do Sul. E também vamos inaugurar o projeto local em Lajeado. Para tudo isso, é fundamental segurança jurídica e regulatória. Precisamos de um ambiente estável para que seja possível a construção de um planejamento de médio e longo prazo. Essa revisão tarifária que estamos agora, de 25, pode e deve ser um marco rumo à estabilidade. Representado por todos os agentes que aqui estão, o setor de infraestrutura do Estado, no que diz respeito ao gás natural, precisa dar um sinal claro de que cumpre contratos e está pronto a crescer com sustentabilidade. Passo agora a palavra a Thaís Falcão, nossa gerente executiva de estratégia, que vai entrar nos detalhes técnicos. Boa tarde a todos. A gente vai compartilhar uma apresentação que vai suportar minha fala aqui agora. Todos vendo?
Tá legal. Estamos vendo perfeitamente. Tá bem. Então, pegando o gancho da Carolina, é importante deixar claro alguns pontos, alguns conceitos sobre a tarifa do gás natural canalizado cobrada do cliente final. Ela é composta de 4 parcelas, sendo o custo da molécula, o custo do transporte, custo de distribuição e os impostos. Sendo que a margem de distribuição, o objeto dessa audiência pública, ela é regulada pela GERGS e representa 13% da tarifa final. Isso olhando um consumidor industrial de grande porte, no exemplo aqui. A margem recebida da concessionária tem a função de cobrir os custos e remunerar os investimentos. E como vocês podem ver, o que mais pesa na tarifa é o custo da molécula. A Sulgás pratica uma margem competitiva e estável há mais de 18 meses, mesmo com a alta dos energéticos concorrentes. Em relação a outros estados, aqui o exemplo que a gente traz para um cliente industrial de médio porte, a Sulgás oferece a terceira tarifa mais baixa. Esses dados foram tirados de sites das próprias distribuidoras. Avaliando a competitividade em relação aos outros energéticos, a gente traz aqui um histórico retirado, publicado pela ANP, tanto do GLP granel como do óleo combustível A1, e o que a gente consegue ver? Que na janela de 1 ano e meio observa-se maior estabilidade de preço do gás natural praticado no mercado, se comparado a esses dois energéticos. Isso mesmo o GLP não praticando os preços com o PPI. Bom, a competitividade ela está intrinsecamente relacionada à eficiência na prestação de serviços. Quando analisamos indicadores comparativos de custos com outras distribuidoras do gás do país, e aqui nós estamos falando de fontes de demonstrações financeiras, o que a gente conclui é que somos uma das mais eficientes do mercado. Isso comparando custos fazendo uma relação de custos com o tamanho da rede, a quantidade de clientes e o volume distribuído. Além disso, a gente tem trabalhado diligentemente em relação às perdas de gás e atingimos em 2024 o patamar de 0,24%, nos tornando uma das distribuidoras com menor percentual do mercado. Em relação aos investimentos, sim, temos uma equipe qualificada que analisa o mercado e atua na elaboração do nosso plano de investimento, com ampliação das ferramentas técnicas, com foco na localização espacial dos consumidores, tornando a nossa decisão orientada para o desenvolvimento do Estado baseada em dados. Para esse ano, em razão das frequentes mudanças metodológicas que vimos enfrentando nas revisões tarifárias anteriores, decidimos reduzir nosso plano de investimento. Projetamos a realização de 67 milhões de investimentos, 25 quilômetros de redes e captação de 7 mil novos clientes. Mesmo reduzindo os investimentos, mantemos o foco em projetos estratégicos para o desenvolvimento do Estado, com o crescimento da rede, respeitando os contratos firmados e conquistando novos clientes. Para que a Sulgás volte a investir nos patamares que vinha praticando, é necessário que o ambiente regulatório seja estabilizado. Nossa estratégia de expansão visa a captação de clientes no mercado industrial, clientes que estão próximos às nossas redes, expandir para novos polos industriais e atuar na eficiência energética e ampliação dos clientes da base, de consumo dos clientes da base. No segmento veicular, o nosso foco é captar oportunidade para abastecimento de veículos pesados, para descarbonização da economia gaúcha, ancorando a interiorização do gás natural. Quando a gente fala do varejo, a premissa que a gente tem no nosso plano é otimizar as redes existentes e rentabilizar os ativos que a gente já implantou. E a expansão da região das Hortênsias, que é um polo turístico do estado, o foco está concentrado no atendimento aos maiores clientes, como os hotéis e restaurantes, e também contribuir para a transição energética da Serra Gaúcha. E aí, a pergunta é, por que também investir na ampliação dos clientes do segmento urbano, para a universalização do serviço e para a modicidade tarifária? Trazemos aqui uma demonstração do ganho para a modicidade associada à ampliação para essa fatia de mercado. Em 10 anos, aumentamos a distribuição em 46 mil metros cúbicos por dia e agregamos 84 mil novos clientes, implicando no incremento de apenas 3% do volume total distribuído, mas com 13% de incremento na participação da margem total da companhia. O aumento da base de clientes beneficia todo o condomínio de usuários,
no médio e no longo prazo, porque cada vez mais esse segmento contribui para a margem bruta, demonstrando a sustentabilidade dos investimentos. Pode tocar. Bom, frente a tudo que foi trazido, a Sulgás, uma empresa enxuta, com despesa compatíveis ao seu tamanho, precisa continuar expandindo as redes e rentabilizando aquelas já implantadas, cumprido com compromisso assumido em contrato. E há ferramentas que auxiliam nesse processo. O reconhecimento no cálculo da margem bruta dos valores destinados à conversão de equipamento ao gás natural, além daqueles relacionados aos benefícios dos colaboradores, tornam-se fundamentais. Dentre os benefícios da conversão, podemos citar segurança das pessoas e instalações, redução do número de acidentes, melhoria na mobilidade urbana, viabilização de PVCI em estabelecimentos, redução das emissões de gases de efeito estufa, melhor utilização do espaço da área comum, empreendimentos residenciais e viabilização de novas plantas industriais no estado. A gente trouxe aqui alguns exemplos de situação de risco que a gente encontra quando a gente vai fazer o trabalho de conversão nos clientes, por exemplo, residenciais. Encontramos equipamentos vencidos, instalações deterioradas, equipamentos de alta pressão instalados dentro dos apartamentos, aparelhos desregulados emitindo CO2, e todas essas situações são completamente solucionadas quando a atividade de conversão é feita pela Sulgás, trazendo mais segurança para as pessoas e para a sociedade. Além disso, precisamos voltar à discussão do reconhecimento dos benefícios salariais, tão importante para a retenção dos talentos da empresa, motivação das equipes, aumento da produtividade, competitividade no mercado e são benefícios previstos em acordo coletivo. Por fim, já terminando a minha fala, para que a Sulgás transforme o mercado do gaúcho de energia, construindo um legado de sustentabilidade, precisamos de estabilidade regulatória das regras. Nesse ano, por exemplo, a margem bruta é inferior à do ciclo de 2024, como bem falado pela Kalila. No entanto, por um acúmulo de retroatividades referente a atrasos e reconsiderações, esse valor será maior. Precisamos também de segurança jurídica, respeito ao contrato e cumprimento dos prazos. Era isso, minha fala. Muito obrigada. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Carolina. Então, agora temos os 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários. Temos aqui a inscrição do Dr. Frederico da Silva Barbosa, da doutora Letícia Pedrosa, em nome da Fiergs e Abrace, respectivamente, de modo que pedimos o cumprimento do tempo de 15 minutos no total, podendo ser estabelecido, então, o tempo de 7 minutos e meio, né, para cada um, ou como julgarem cabível dentro dos 15 minutos. Então, oportuniza a palavra o doutor Frederico da Silva Barbosa, por favor, em nome da Fiergs. O senhor está sem áudio, senhor Frederico, não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Não estamos lhe ouvindo. Bom, eu vou então, oportunizar então a palavra para a senhora Letícia Pedrosa, em nome da Abrace, enquanto o senhor Frederico ajusta essa questão técnica. Então, senhora Letícia Pedrosa, por favor. Olá, boa tarde. Peço licença, eu vou compartilhar uma apresentação. Sim, por favor. Peço só que os senhores me avisem se estão vendo a apresentação, se ela está em tela inteira, por favor. Estamos vendo. Sim? Sim. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Letícia Pedrosa, represento a Abrace Energia. E, em nome da associação, eu cumprimento a agência, os diretores aqui presentes, os servidores também, pela promoção dessa audiência. E eu estendo meus cumprimentos aos representantes da SEMA e da PGE. Primeiramente, eu acho necessário fazer uma breve apresentação da Abrace. Somos uma associação setorial que reúne mais de 60 indústrias consumidoras de energia elétrica e gás natural em todo o país.
No setor de gás, a Abrace tem atuado pela defesa da competitividade, da transparência e prudência na formação das tarifas e de regulações mais proporcionais à realidade dos mercados. A ampliação da competitividade e a redução dos custos finais para a indústria e também a abertura de mercado têm sido temas recorrentes no cenário nacional. Um exemplo disso são os esforços do governo federal para reduzir os custos nos elos da cadeia do gás. E esses esforços têm que chegar também no elo final da cadeia, que é a distribuição. Mas o Rio Grande do Sul, infelizmente, tem seguido na contramão desse movimento. Novamente, a margem de distribuição no estado ela tem seguido a tendência de crescimento. Ela aumentou mais de 2 vezes desde 2021. E após um reajuste positivo na margem de distribuição na RTL de 2024, a proposta agora é de um aumento de mais de 20% em relação à margem homologada em novembro de 2024. Como mostra o gráfico, isso levaria a Sulgás até a terceira maior margem industrial do país, a um custo de 3,40 dólares por milhão de BTU, quase. A distribuição do Rio Grande do Sul vai custar mais do que o gás americano no Henry Hub. E muito desse impacto à margem vem dos investimentos da concessionária. Em 2025, a Sulgás projeta investir mais de 63 milhões de reais. E, de fato, isso é uma redução frente aos valores aprovados e realizados no ano passado, mas ainda são incoerentes com a demanda prevista para 2025, de 732 milhões, o que é cerca de 6% menor do que a demanda efetivamente realizada em 2024. E aqui 2 pontos merecem atenção. O primeiro, e talvez o mais importante, é que, novamente, o plano de investimentos da concessionária ele não foi analisado pela SEMA antes da abertura da consulta pública. O poder concedente, mais uma vez, não avaliou esses investimentos e muito menos considerou o impacto sobre o custo final do gás no estado. Essa ausência de posicionamento, ela abre espaço para uma situação muito preocupante, que é que, na prática, a Sulgás vem autodefinindo seus investimentos sem nenhuma chancela do poder concedente. Então, é fundamental que a SEMA cumpra com o seu papel e faça uma análise criteriosa dos investimentos. E essa é uma responsabilidade intransferível do poder concedente. Além disso, nós reforçamos a importância de a Agergs dar continuidade ao processo de avaliação da barra da Sulgás. Essa base de ativos ela precisa ser formalmente auditada, precisa ser certificada, para que se tenha segurança na composição dos ativos que vêm sendo remunerados e nos custos que vêm sendo repassados aos consumidores. E esse mesmo cuidado na avaliação dos investimentos tem que ser dado aos custos operacionais. O OPEX projetado para o próximo ciclo é maior do que aquele aprovado e maior do que o realizado no ciclo anterior. Nós estamos falando de 116 milhões de reais, que são onerados por aumentos em despesas administrativas, despesas com pessoal, despesas financeiras. Há casos, inclusive, em que os valores projetados para as rubricas crescem mais de 300%, 400% em relação ao que foi realizado. E a Agergs não indicou as justificativas da Sulgás e não fez a glosa desses valores. A análise da agência, e aqui nós reconhecemos que talvez tenha sido limitada pelo tempo e pelas diversas atribuições do regulador, ela acabou sendo superficial nesse ponto. E isso compromete o processo de revisão tarifária. E esse processo ele tem que ser muito bem conduzido, com a máxima atenção, e especialmente pelos sintomas dos distúrbios econômicos que a concessão já vem dando. Como eu mencionei, tem-se a perspectiva de redução de 6% do mercado da Sulgás em 2025. Como que os investimentos e o OPEX devem crescer tanto com a demanda diminuindo? Um sinal claro de que isso é incoerente é o desaparecimento de 28 milhões de metros cúbicos por ano do mercado industrial. A expectativa de redução do mercado industrial, parte dessa redução, ela é sim capturada pelo mercado livre, mas não completamente. Há uma demanda significativa que está deixando a concessão. E diante disso, é muito legítimo questionar por que a concessionária continua investindo tanto se o seu mercado, inclusive o seu principal segmento consumidor, está saindo da base. Para onde estão indo esses investimentos em rede e em operação se, na prática, os dutos estão se esvaziando?
O que a gente observa é que há um claro desalinhamento entre os volumes projetados, os custos que vêm sendo pleiteados e a realidade da concessão. E se esse movimento persistir, a concessão do Rio Grande do Sul vai se encaminhar para o risco real da espiral da morte. O custo da infra já é tão elevado que ele vai se tornar insustentável, expulsando cada vez mais usuários da concessão. Isso vai resultar no aumento contínuo dos custos para os consumidores remanescentes, que vão arcar com as tarifas cada vez mais altas. Então, conselheiros, representantes da SEMA, esse é o alerta que a Abrace quer trazer. Nós pedimos que os senhores ajam neste momento para reavaliar e buscar a redução dos custos de distribuição da Sulgás, para que a indústria gaúcha ela tenha chance de permanecer na concessão, para que ela não precise migrar para outros energéticos ou migrar a produção para outro estado. E também para que no ano que vem, nessa mesma audiência sobre revisão tarifária, nós não precisemos discutir como sair da espiral da morte, e sim como fortalecer a concessão, o consumo industrial e a economia gaúcha. Eu encerro aqui a apresentação, a manifestação da Abrace. Agradeço novamente pelo espaço e pela atenção dos senhores. Desejo uma boa tarde e uma excelente audiência a todos. Obrigada. Muito obrigado, senhora Letícia. Então, agora passo a palavra para o senhor Frederico da Silva Barbosa, que falará em nome da Fiergs. Não estamos lhe ouvindo. Aproveito para destacar informar que a Gergs está acompanhando também o impacto das chuvas no nosso estado, colocando os nossos canais à disposição. Nossa presidente Luciana Luso de Carvalho também vem desde quinta e sexta-feira em interlocução com os municípios. Nós estamos aqui todos não só solidários, mas prestando apoio institucional junto aos atingidos, né, às regiões atingidas pela enchente no nosso estado. Senhor Frederico da Silva Barbosa, não sei se o senhor... Agora estamos lhe ouvindo. Ótimo. Alguma incompatibilidade aqui que eu desliguei o microfone, liguei, tinha até saído e voltado, não tinha funcionado. Peço desculpas aos senhores. Perfeito. Eu vou fazer uma breve apresentação. Senhor presidente, quanto tempo sobrou? O senhor tem 7 minutos e 40, por aí, um pouco mais. 7 minutos e 50, por aí. Muito obrigado. Bom, eu vou basicamente registrar a apresentação, a manifestação que foi encaminhada à Gergs há uma hora pela Fiergs. Trata-se de uma manifestação bastante fundamentada, que trouxe 8 contribuições pontuais ao processo de consulta pública, de revisão tarifária, e uma manifestação que antecede essas outras, relativa à necessidade de que a agência reguladora reveja os próprios atos anteriores, quando esses são eivados de alguma ilegalidade, algum problema. A gente, logicamente, todo mundo que acompanha a temática sabe, a Fiergs discorda do que foi decidido no pedido de reconsideração há alguns meses, acerca da implementação de uma regra de transição que permitiu a continuidade de um cálculo errado relativo ao ajuste do ano anterior. Então, nessa revisão tarifária, o custo unitário que está sendo assegurado a Sulgás, relativo ao exercício já incorrido de 2024, não é o custo unitário que a concessionária teve e que poderia ser considerado em termos reais, mas um custo unitário artificialmente elevado mediante o emprego de um volume abaixo do volume distribuído. Esse é um primeiro ponto.
E um segundo ponto que nós discordamos se refere à inclusão da contribuição social sobre o lucro líquido, que não é um imposto na tipologia brasileira e que não deveria ser excluída, não deveria ser acrescentada à margem para reembolso pelos usuários. E entendemos também nessa manifestação que o imposto de renda, e logicamente a contribuição social sobre o lucro, naquilo que impactam o overhead sobre os custos, também não deveria ser incluído. A partir do momento que o contrato de concessão insere o imposto de renda dentro do componente custo de capital, é lógico que o contrato de concessão não teve a intenção de assegurar um overhead líquido de imposto sobre o resultado, de tributo sobre o resultado. Então, nós verificamos essas duas questões como uma violação à segurança jurídica em desfavor dos usuários. Pois bem, as 8 contribuições, a gente acredita, obviamente, com fundamento na súmula 473 do Supremo, que a AGERGS tem o dever de corrigir isso, enquanto a ilegalidade não é perpetrada, enquanto ela não produz os efeitos em face dos usuários do serviço público que ela tem o dever de proteger. A primeira contribuição específica se refere justamente a esse tema, a necessidade de considerar 100% nos ajustes. Isso representa um impacto de 8 centavos na margem. A segunda contribuição específica apresentada pelo FIEGS se refere à necessidade de remuneração do dinheiro no tempo, tal como o concessionário tem o direito à sua remuneração, à sua base de remuneração. Não nos parece razoável que os ajustes feitos de um ano para o outro em favor dos usuários ou da concessionária, no caso, aqui deveria ser em favor dos usuários, devesse considerar apenas a inflação. Então, a nossa sugestão é que a agência reguladora incorpore alguma medida, como, por exemplo, a que implementou a AGERBA em relação a um contrato idêntico há vários anos, que prevê a remuneração do ajuste com a taxa de remuneração, que é a mesma taxa de remuneração aplicada na remuneração dos investimentos da concessionária. Isso permitiria a redução de mais 4 centavos, 3,8 centavos na margem bruta. A terceira contribuição se refere à necessidade de auditoria dos investimentos. A quarta contribuição, conforme a Abrace já apresentou. A quinta contribuição se refere à necessidade de observância de uma cláusula do contrato de concessão que diz que as obras em andamentos podem ser capitalizadas com o custo dos empréstimos. As demonstrações financeiras da Sulgás indicam que o valor dos investimentos é adicionado do custo de dívida. E, novamente, a gente toma de empréstimo uma resolução sobre uma revisão numa situação idêntica, de um contrato idêntico, para dizer que, no âmbito da Bahia, do estado da Bahia, a AGERBA até que considera, no que se refere às obras em andamento, apenas o custo de dívida. E a regra diz que até que a concessionária alcance um patamar eficiente de alavancagem. A quinta contribuição se refere aos custos operacionais, que estão subindo acima da inflação. Nos parece que a AGERGS poderia observar que, no ano passado, o valor do custo operacional proposto pela concessionária tinha sido muito maior do que o efetivo, justificando por que não utilizar o valor tão elevado. A sexta contribuição dos tributos eu já mencionei. A sétima contribuição se refere à parcela de retroatividade, que a toda evidência deveria ser reduzida a 1/3, exclusivamente, no máximo, ao imposto de renda sobre o componente do custo de capital. E, por fim, a última contribuição, e eu imagino que eu tenho uns 10 segundos ou 20 segundos, se o senhor me permite, senhor presidente, se refere ao PIS e COFINS, sobre que
o ICMS, que está reconhecido no balanço da Sulgás como devido aos usuários, no montante em dezembro de 24 de 140 milhões de reais, para ser lançado a favor da modicidade tarifária, conforme decisões reiteradas do Judiciário, conforme o Estado do Paraná já está implantando mediante abatimento da base de ativos. Pois bem, se esse item fosse lançado como redutor da base de ativos da Sulgás e amortizado até que devidamente pago em um período de um ano, 2 anos, 3 anos, ou 4 anos ou 8 anos, em 4 cenários que nós fizemos, propiciaria uma redução da margem de 3 centavos, 6 centavos, 12 centavos e 24 centavos. Portanto, senhor presidente, senhores conselheiros, o que eu peço para vossas senhorias verificarem é uma postura de equilíbrio da AGERGS. Se está se colocando uma redutividade... interromper, só por questão do tempo, pedir para o senhor finalizar. Sim, me parece muito adequado considerar também valores reconhecidos que, de acordo com a própria Sulgás, apenas não foram levados à modicidade tarifária por falta de deliberação da AGERGS. Então, acho que uma decisão equilibrada implicaria na manutenção da margem entre 35 centavos, no máximo 40, com o emprego imediato da verba incontroversa do PIS/COFINS e uma melhor discussão das verbas controversas que se referem ao volume e à contribuição social sobre o lucro. Muito obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, senhor Frederico. Então, agora vamos para as inscrições, espaço de até 3 minutos para manifestações pessoais, limitado ao tempo de 3 minutos. Em primeiro lugar, o primeiro que havia se inscrito, o senhor Zevi Khan, da Zenergás, Consultoria Empresarial em Energia e Regulação, LTDA, que havia feito a inscrição por e-mail. Posteriormente, então, o senhor José Egídio Altoé Júnior, da BCVL Advogados, e, por último, então, a ABGás, o senhor Dr. Marcos Lopomo. Então, abro a palavra, então, para o senhor Zevi Khan. 3 minutos, por favor. Boa tarde, senhores. Minha solidariedade total a todas as questões aí que passa o querido povo gaúcho com as enchentes. E com relação aos temas aqui da reunião, em primeiro lugar, eu queria alertar a agência que o objetivo da concessão é a expansão dos serviços de distribuição de gás canalizado no estado do Rio Grande do Sul, né? Se fosse uma concessão para manter simplesmente o que já existe, né? Talvez nem precisasse de uma concessão. Bastaria simplesmente uma administração e pronto, né? Mas o gás canalizado tem esse viés de interesse de muitas cidades, né? De muitos consumidores. E a experiência que eu tenho, em particular de São Paulo, é que à medida que a expansão do serviço se realiza com a contribuição dentro de um condomínio dos consumidores residenciais, comerciais, GNV e outros, as margens acabam se adequando, as margens acabam caindo, né? Em São Paulo, por exemplo, se compararmos as tarifas do grande industrial de 2004 e as de hoje, né, teríamos 38,5% de redução de margem. E isso com uma expansão para praticamente 3 milhões de unidades residenciais. Por quê? Porque elas acabam contribuindo justamente, ao contrário do discurso colocado aqui, para a modicidade tarifária global do condomínio, porque elas em si têm margens maiores e acabam trazendo esse benefício para a indústria que aqui se manifestou. Então, estamos num processo,
né? A concessão é longa e estamos passando por essa fase, né? E o importante é que a agência mantenha a sua regulação, né? Porque se em cada processo anual fosse discutir e rediscutir um passado incerto, né? Fica difícil, né? Para esse ano, a Sulgás já propôs redução de investimento em face dessas incertezas, né? E qual o objetivo? Eu acho que estamos saindo da questão da importância do investimento na concessão, né? Em busca simplesmente de um objeto que não é dessa forma que se atinge, que é da redução tarifária a qualquer custo, né? E muito bem colocado. Perdão, senhor Zevi, só a questão do tempo, pedir para o senhor finalizar. 15 segundos só para encerrar. É muito bem colocado pela Thais da Sulgás, né? Que tudo que está sendo discutido aqui corresponde a 13% do grande industrial. O próprio Ministério coloca que $8 da tarifa está nos outros segmentos, né? De transporte, de processamento, que não é a atribuição da distribuição. Então, não é a distribuição que vai causar a evasão da indústria no Rio Grande do Sul. É somente isso, eu agradeço muito a atenção de todos. Obrigado, senhor Zevi Kahn. Então, informo que recebemos aqui a inscrição também do senhor Lucas Simone, mas então, nesse primeiro momento, então, o senhor José Egídio Altoé Júnior, da BCVL Advogados. Por favor, o senhor tem 3 minutos. Boa tarde, conselheiro Lucas. Em seu nome, eu gostaria de cumprimentar a todos e todos os participantes e colaboradores da agência e agradecer a oportunidade do BCVL Advogados trazer as suas considerações para essa audiência pública. Bom, a contribuição que eu faço aqui, ela diz respeito a um ponto específico do pleito de revisão tarifária da Sulgás, que são os chamados incentivos à conversão. A Sulgás, ela incluiu esses incentivos no pleito tarifário de 2025, e em nossa visão existem 3 fundamentos jurídicos robustos que sustentam a inclusão desses incentivos no cálculo da tarifa. Bom, em primeiro lugar, os incentivos à conversão eles têm um papel relevante na expansão e na consequente universalização do serviço de distribuição de gás canalizado. Quando a gente fala de universalização do gás, do ponto de vista regulatório, a gente precisa considerar que a política de expansão ela é desenhada pelo poder concedente, pelo regulador, tendo em conta a substituição de outros tipos de energético pelo gás natural. E essa substituição ela enfrenta uma série de dificuldades. A gente tem dificuldades do ponto de vista comportamental, que está ligado à confiabilidade que o usuário deposita no gás. A gente tem dificuldades políticas, que estão relacionadas às políticas de fomento, que são desenhadas em outros níveis federativos para outros energéticos, como é o caso do GLP, que tem um regime de assimetria regulatória e de política de fomento muito, muito incidente. E, por fim, a gente tem dificuldades econômicas que dizem respeito justamente ao custo associado à adaptação da rede. Então, na nossa visão, os incentivos à conversão, eles têm a função justamente de abrir caminho para a superação dessa série de dificuldades, permitindo a absorção tarifária dos custos de transação que estão envolvidos na substituição de outros energéticos, como a lenha e o GLP, pelo gás natural. Isso nos leva ao segundo argumento jurídico que fortalece os incentivos à conexão, que é a compatibilidade desses incentivos com a política pública e regulatória que é fixada para o setor de gás gaúcho. E aqui eu cito especialmente o artigo 4º da Lei 15648 de 2021, que dispõe que o poder concedente, como também a agência reguladora, eles devem promover ações concretas visando a ampliação da rede de distribuição e o fomento à substituição gradativa do GLP e da lenha pelo gás natural e pelo biometano. Veja que o incentivo à conversão é um instrumento concreto que pode atingir essa política pública que já é desenhada pela lei que estabelece o regime geral de distribuição de gás canalizado no Estado. E, por fim, um último argumento jurídico que sustenta os incentivos à conversão é que esses incentivos eles podem estabelecer uma espécie de subsídio cruzado que é benéfica para todo o sistema. Nem todo subsídio é maléfico, existem subsídios em diversos outros setores, e aqui eu cito saneamento básico, energia elétrica, e esses subsídios específicos
que estão relacionados com incentivo à conversão, eles podem contribuir a longo prazo para uma espécie de modicidade tarifária, considerando que quanto mais usuários integrarem a rede, a tendência é que a modicidade tarifária seja impactada em razão da quantidade de usuários. E assim, traçando um paralelo para outros estados, esses incentivos à conversão já foram reconhecidos por agências congêneres. Só para informar a questão do tempo, desculpa, senhor José, pedir para finalizar. Perfeito, conselheiro, já estou me encaminhando para o final. Já foram reconhecidos em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, e essas são as razões pelas quais a gente apoia a inclusão dos incentivos à conversão no cálculo da tarifa. Obrigado novamente pela oportunidade e uma excelente audiência para todos. Muito obrigado. Então, agora abro a palavra para o senhor Marcos Lopomo, da ABGAS. O senhor tem 3 minutos, senhor Marcos. Boa tarde, conselheiro Lucas, demais conselheiros, equipe técnica da GERGS e os demais participantes da audiência. Em nome da ABGAS, cumprimento também todos os presentes e agradeço a oportunidade de contribuir para mais esse processo. Nosso primeiro ponto é referente à estabilidade contratual e equilíbrio econômico-financeiro. Defendemos que a regulação deve respeitar integralmente o contrato de concessão, de forma que inovações metodológicas eventualmente sugeridas não violem cláusulas pactuadas e não afetem o equilíbrio econômico e segurança jurídica. A AGERGS, como guardiã da legalidade, deve assegurar que as decisões preservem o ato jurídico perfeito e a confiança dos investidores. Pedimos também uma revisão da abordagem disposta na ANT sobre eficiência, ao tratá-la com base exclusivamente em volume. Alertamos que a análise de eficiência de custos ou investimentos baseadas apenas na agregação de grandes volumes é falha. Os próprios custos fixos independem, inclusive, de flutuações no curto prazo. É importante a agência considerar, sob uma visão regulatória, que novas conexões, mesmo de baixo consumo, geram receita marginal positiva e diversificam riscos. Penalizar a expansão para regiões de menor densidade de volume inviabiliza ganhos de escala futuros e reduz resiliência sistêmica. É exatamente a diversificação do mercado que consolida a infraestrutura e beneficia inclusive os usuários existentes hoje. Uma análise regulatória mais assertiva deve utilizar métodos multidimensionais, de forma que reconheçam investimentos em expansão como eficiência, não como ônus. Solicitamos também o reconhecimento de custos essenciais. Nesse sentido, apoiamos a manutenção da inclusão da contribuição social no custo de capital, conforme previsto em contrato e práticas nacionais, e nossa manifestação escrita trará uma visão inequívoca sobre esse aspecto. E apoiamos a valorização integral de custos e benefícios trabalhistas, que são direitos legais não opcionais, muitos partindo de acordos coletivos. Sua exclusão compromete a atração e manutenção de talentos dedicados para a segurança operacional e para a qualidade do serviço da Sulgás. Solicitamos incentivo à expansão de mercado. É importante considerarmos que o gás natural não deve ser visto como energético de um único segmento da sociedade. Defendemos a incorporação de despesas com conversão de clientes na estrutura tarifária. Essa medida, já adotada em estados como São Paulo, por exemplo, reduz barreiras à expansão do gás natural, dilui custos fixos no longo prazo, fortalece a modicidade tarifária e traz muita segurança ao uso. Em conclusão, entendemos que o gás canalizado é um vetor indispensável para a transição energética e redução de emissões, além da segurança energética. A regulação proativa deve preservar a estabilidade regulatória e priorizar a expansão do acesso, a inovação tecnológica e uma visão sistêmica em prol da constituição do bem público. Estamos seguros de que a AGERGS adotará decisões que equilibrem os interesses dos consumidores, mas de todos os consumidores e dos potenciais consumidores também. A sustentabilidade das concessionárias também deve ser vista e os macro-objetivos energéticos do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a atenção e a oportunidade de contribuir mais uma vez com o processo aqui da AGERGS. Muito obrigado, senhor Marcos Lopomo. Por último, então, temos a inscrição do senhor Lucas Simone, da Comit. O senhor tem 3 minutos, senhor Lucas. Obrigado, conselheiro Lucas. Boa tarde. E no seu nome eu cumprimento todos os demais representantes da AGERGS. Primeiramente, queria parabenizar a AGERGS pela realização de mais essa audiência pública, né, e agradecer esse espaço breve para manifestação. O processo revisional 2025, ele é mais uma etapa fundamental na construção desse ambiente regulatório favorável aos investimentos no gás natural e no biometano no estado do Rio Grande do Sul.
Ambiente esse que certamente trará benefícios ao Estado e a todos os usuários de gás ao longo do tempo. Como é de conhecimento de todos, a revisão tarifária de 2024 ficou marcada por inúmeras alterações metodológicas que acabaram, como nós vimos na apresentação da Sulgás, por impactar o plano de investimentos para 2025. Eu quero crer, todavia, que essas discussões são página virada, e a gente vê isso na metodologia apresentada na nota técnica preliminar publicada por essa agência. Muitos dos temas que foram alvo de profunda controvérsia no ano passado parecem agora superados e é importante que, de fato, eles sejam superados. Cabe ressaltar ainda, conselheiro, que a estabilização da metodologia de cálculo da margem é condição necessária, ainda que não suficiente, para criar as condições para o desenvolvimento do mercado de gás. É condição necessária porque sem previsibilidade não há investimento de longo prazo. E por isso a gente tem pedido há anos pela regulamentação dos processos tarifários. Mas ela não é condição suficiente, porque não basta termos estabilidade. É necessário que a metodologia estabilizada esteja integralmente alinhada ao disposto no contrato de concessão. Nesse sentido, gostaria de contribuir, na minha fala, com duas sugestões para o aprimoramento da nota técnica preliminar. Primeiro, a gente solicita que sejam revertidas as glosas das despesas de pessoal, em particular dos benefícios salariais, como vale alimentação, vale refeição, plano de saúde, previdência complementar, que vêm sendo glosados desde 2023. Assim como a gente tem explorado ao longo de todos os processos a vasta jurisprudência regulatória no país, em estados com o mesmo contrato de concessão ou com contrato de concessão distintos, jurisprudência esta favorável à inclusão de tais custos nas tarifas de distribuição por se tratar de custos estritamente necessários à prestação do serviço de gás canalizado. Segundo, e por fim, a gente solicita a correção no tratamento dado aos valores retroativos da RTO de 2024. O cálculo feito por essa agência acabou por penalizar a Sulgás em mais de 30 milhões de reais. Ainda que seja tratada como um lapso temporal no envio das informações, não é razoável que a companhia seja penalizada num valor tão expressivo sem que haja, para tanto, previsão legal ou regimental. Diante disso, eu agradeço pelo espaço para manifestação e os nossos demais pontos serão enviados por escrito. Obrigado, conselheiro. Muito obrigado, senhor Lucas. Antes de finalizar, então, questiono se mais alguém, em nome dos usuários, tem interesse em fazer manifestação. E não tendo mais ninguém, então agradeço a presença de todos, informo que o nosso prazo da consulta pública, então, reiterando, se encerra hoje, né, hoje até o fim do dia, e agradeço a presença de todos, as contribuições de todos, finalizando, então, por hora, a nossa audiência pública. Muito obrigado.